Boa noite, boa noite. Salvação da nossa alma nos foi oportunizada por Jesus, como descrito no Novo Testamento, é o objetivo deste canal. Seja bem-vindo. Hoje é dia 24 de março de 2025. Para quem vem a primeira vez, eu sempre peço que assista ao nosso vídeo que nós fizemos no dia 4 de fevereiro de 2025, que explica detalhadamente a razão da existência desse canal. Mas resumindo assim rapidinho, nós acreditamos que, aliás, nós temos a certeza de que um dia esse corpo vai falecer e nossa alma vai ter uma direção. Vai para o julgamento, que pode ser para o céu ou para o inferno, e nós preferimos ir para o céu. Por isso estamos fazendo essa reflexão para tomar decisões que nos levem a isso. Então, o Novo Testamento é a nossa referência. Nós usamos também a live da Manhã com Deus, do pastor Sandro Rocha, porque ele já tem uma visão fantástica sobre a palavra de Deus e a informação que ele nos passa, o ensinamento que ele nos passa é fantástico. Então, nós usamos ele como referência para a nossa reflexão. E após a reflexão, então, a gente sempre busca chegar a essa decisão, né? Para que a gente tome uma atitude em cima do que nós aprendemos e não simplesmente entre por um ouvido, sai pelo outro e a gente continua fazendo as mesmas coisas. Fazemos isso de segunda a sexta, sempre nesse horário das 7 horas da noite. Então, é importante dizer também que todos, independente de religião, credo, o que for, são todos bem-vindos. Acompanhe essa reflexão, que eu acho que vai ser muito legal, se você é um buscador da salvação da sua alma também, principalmente. Hoje nós vamos começar um pouquinho diferente do usual, porque as pessoas têm me feito uma pergunta bastante específica sempre, né? Assim, mas vem cá, Ronaldo, como é que é esse negócio de ser salvo, ir morar no céu e tal? Especialmente para quem ainda não estudou um pouquinho mais a palavra de Deus, ainda não leu a Bíblia, né? Então, esse discurso da salvação é uma coisa bem esquisita ainda. E eu confesso que a primeira vez que eu fui a uma igreja e o pastor lá perguntou para que a gente estava indo lá, e, enfim, a conclusão dele foi que a gente vai para uma igreja para buscar a salvação. Eu achei aquilo esquisito demais. E, então eu compreendo as pessoas que enquanto dizem assim, Ronaldo, que conversa de salvação é essa? Eu já não estou salvo, eu faço as coisas certinho, tá? Eu sou um cara bacana, eu não estou salvo? Eu considero salvo. Mas não é bem assim. Então eu vou tentar explicar essa questão usando sempre como referencial lógico a Bíblia, né? A palavra de Deus. Eu também chamo muitas vezes de manual do fabricante ou do mapa da mina, porque é ela que nos indica o caminho que a gente deve tomar. Eu não acredito que Deus nos faria e não deixaria nenhum documento aqui, nada que pudesse nos dar uma direção, nada que pudesse dizer, enfim, o que nós somos, como nós somos e o que nós deveríamos fazer para poder voltar para casa, é a casa do Pai. Então, primeiro nós temos que observar que a salvação não é uma questão material, ela não se resolve materialmente, pois não é o nosso corpo que vai ser salvo, sim a nossa alma. Então, não é por questões materiais que nós conseguimos a salvação. Então, assim, para lembrar do que a gente quer, né? Em Gênesis 2,7 diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nele em seus narizes o fôlego da vida e o fez, e o homem foi feito alma vivente. Assim exatamente o que diz na palavra. Então, tanto que nosso corpo vai voltar para a terra, nossa alma vai para algum local. Né? Em Coríntios também, 1 Coríntios 15 diz assim, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último homem, Adão, em espírito vivificante. O último homem é representado por Jesus. Né? Jesus é o último Adão, é o espírito vivificante. Portanto, o corpo voltará à terra
e a alma preferencialmente para o céu, que é para onde queremos ir, que é a casa do Pai, ou para o inferno. Nós dormimos, vamos para o juízo e vamos ser julgados e aí vamos ser direcionados para um local e outro e não tem mais negociação, acabou. Simples assim. Então, nós precisamos compreender que a salvação é um ato divino, né? Por isso está escrito em Marcos 10, 26 a 27 o seguinte: eles se admiravam ainda mais entre si. Quem poderá, pois, salvar-se? Estavam lá os discípulos discutindo essa questão, né? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas essas coisas são possíveis. Então a salvação não pode ser realizada por ninguém aqui na Terra, pois é um ato de Deus. E aí me pergunta assim, sim, mas vem cá, tem moradas no céu? Como é que vai ser isso? Porque a gente imagina que a alma é uma coisa que não se vê, não se toca, não se nada. Como é que a alma vai morar em algum local? Sendo que a gente tem que lembrar que Jesus, depois que ressuscitou, ele voltou com um corpo. E esse corpo, por um lado, atravessava paredes, como eu sempre digo, que esse é o mistério, né? E, os discípulos todos estavam reunidos, ele aparece, passou por uma parede que estava tudo fechado, apareceu para eles um corpo físico que Tomé fez questão de tocar, né? Porque ele não acreditava que pudesse ser ele mesmo. Então, um corpo que era palpável e em outro momento ele comeu peixe. Então, que corpo é esse? Isso para nós é um mistério, mas é esse o corpo que a gente vai ter na casa. E Jesus então disse para eles assim, respondendo a essa questão, se tem moradas no céu, né? Não se turbe em vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Então Jesus já deixa claro assim, sim, existem moradas na casa do Pai. Ele está lá dando uma arrumadinha para que a gente possa ir para lá. Vou preparar-vos o lugar, diz ele. E outra pergunta vem assim, mas a salvação vem como? Através de Jesus. João 14, 3, 6 diz assim, e se eu for e vos preparar lugar, que é a continuação desse texto inicial, né? Vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Em seguida ele diz, mesmo vós já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E aí Tomé perguntou para ele assim, Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos ter em mente de que o caminho para a vida é Jesus. Deixou isso absolutamente claro, né? Então, como diz ele, na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Então lembra, né, que Jesus, então, quando viu, ele estava sentado à direita de Deus e é onde do Pai, que é onde ele intercede por nós. Ok, a outra pergunta que feita para mim às vezes também é essa, mas não são as obras que nos salvam aqui na Terra? Sou bacana, eu faço tudo certinho, eu dou dinheiro a quem precisa, eu ajudo o pessoal que os necessitados, eu faço uma série de coisas aí. Como é que eu não me salvo por isso? Se fizermos boas obras aqui, vamos estar salvos? Não, tem absolutamente nada a ver com isso. A salvação não é pelas obras, mas pela graça, conforme escrito em Efésios. Então, diz lá assim, Efésios 2, capítulo 2, verso de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós,
é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. O que acontece, né? Eu só faço isso, eu faço aquilo, eu faço tal, eu sou legal, eu sou bonzinho, eu sou tal, sou eu. E o ego vai às alturas. Então, no final, é pelas obras. Jesus já deixa claro, né? Para que ninguém se glorie. Ok? Eu já mandou o recado. Então, muito bem, mas então, qual é o caminho? Tânia, boa noite, boa noite. Vi, boa noite. Bem-vindas. Bem-vindo. Então, qual é a... Quem crer será batizado será salvo. Como vamos obter a graça, né? Que é a próxima pergunta. Primeiro vimos se é pelas obras. Se não é pelas obras, então como é que é? Marcos 16 responde a isso. Diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A opção é crer ou não crer. Né? Eu não acredito em todo esse negócio de Jesus, ele foi crucificado por mim para ser salvo pelo sangue dele. Um adendo, né? Lembra que no Antigo Testamento toda a expiação de pecados era feita já pelo sangue. O sangue dos cordeiros que matavam o cordeiro era aspergido no altar para que através do sangue fossem inspirados o pecado. Então isso já foi desde o Antigo Testamento. Aí veio Jesus, que é chamado Cordeiro de Deus também. Então, o sangue dele expiou o pecado de todos. Então, a partir desse momento, os sacrifícios de animais não são mais necessários para a expiação do pecado. O sacrifício supremo, que é Jesus que se entregou por nós, entregou o sangue dele para que nós pudéssemos ser salvos, fez tudo o que precisava para a nossa salvação. Então, se você crê nisso, você vai estar salvo. Se você não crê, vai estar condenado, porque todos estamos condenados. Nós temos a oportunidade da salvação que Jesus trouxe para nós. Mas a palavra deixa claro assim, a princípio todos estamos condenados. Porém, podemos salvar a nossa alma. Salvar como? Através de Jesus. Então, como vamos obter a graça? Não é pelas obras, não adianta eu fazer um monte de coisa, não. Eu tenho que crer. E aí tem algumas coisas necessárias para isso. Para deixar claro que eu creio, eu tenho que ser batizado. Ser batizado me parece o mais simples. O batismo, eu declaro a todos. Assim, sou batizado, eu creio. Primeiro passo. A gente se arrepender, claro. Porque sem arrependimento não é salvação. Mas ser batizado é necessário. Observando que o batismo é por imersão. Né? Batismo por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é teoricamente relativamente simples, pois as igrejas estão aí para fazer isso. Então, se nós fizermos parte de uma e formos batizados ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok. É um dos passos necessários. Então, as igrejas estão aí para realizar essa tarefa. Veja que o batismo, né, é importante, isso é por imersão e não por como era realizado por João Batista e como Jesus já foi batizado dessa mesma forma. Não por aspersão lá, os pinhos d'água em você e você vai se salvo. Não, é por imersão mesmo. Ok, então, já vimos que é pela graça, o primeiro passo necessário, o segundo é crer. Mas como é que eu vou crer? Né? Como posso saber que tudo isso não é uma coisa maluca que alguém inventou? Alguém passou, meu Deus, essa história toda passou na cabeça de alguém e quem escreveu aquilo ali. Eu tenho que acreditar nessa coisa toda? Como é que eu vou passar a crer? Então, assim, a nossa crença vem pela fé. Pela fé. E à medida que conhecemos a palavra de Deus e desenvolvemos a intimidade com Deus, com o Espírito Santo, que está aqui conosco o tempo todo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a gente começa a compreender. Então, tudo vem
por conhecer a palavra de Deus. Então a gente precisa ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, como está escrito em Romanos 10, né? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta um discursinho, não adianta ouvir musiquinha, não adianta, não. Ouvir a palavra de Deus, é o que está escrito na Bíblia. Temos que pegar, ler o Novo Testamento, ouvir, como estamos ouvindo aqui. Por isso eu sempre faço questão de citar o trecho que está na Bíblia. Por isso que eu digo assim, ó, em Romanos 10, 7 está escrito, sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que saber exatamente o que está ali. E não conjectura sobre o que temos que ouvir a palavra de Deus. À medida que a gente vai ouvindo, vai criando unidade. O Espírito Santo começa a falar com a gente e a gente começa a entender o que é que aquela palavra diz. Porque assim, me parece meio óbvio que a gente vai acreditar no que a gente conhece. Assim, como é que eu posso acreditar, sei lá, que um cachorro late, se eu nunca vi um cachorro na minha vida e nunca ouvi latir? Alguém diz assim, Ronaldo, cachorro late. Continua boiando na história. Porque conheço o cachorro e nunca vi o cara latir. Como é que eu posso discutir alguma coisa sobre isso? E, na verdade, isso me impressiona também porque muitas pessoas têm opiniões negativas sobre a palavra de Deus, mas nunca leram a Bíblia. Você começa a conversar, não é a Bíblia isso, a Bíblia aquilo, não sei o que. Mas você leu a Bíblia? Pelo menos uma única vez, Novo Testamento completo, para você entender o que está escrito ali, para você ter sido minimamente, pelo menos, tocado pelo Espírito Santo e ter compreendido alguma coisa do que está escrito lá? Não. Eu respondo não. Não, eu não fiz isso. Então, você está falando sobre alguma coisa que você não conhece. Então, eles eventualmente leram um pedacinho ou até ouviram um pedaço dela, mas não entenderam nada. Pois quem nos dá a compreensão da palavra de Deus é o Espírito Santo. Se a gente não entrar numa determinada profundidade, a gente realmente não tem uma dificuldade imensa de compreender. Porque assim, eu sempre cito aquela historinha dos, que eu acho bem tranquila, assim, a historinha dos, e rapidinha também, dos pescadores, né? Estavam lá os pescadores, passaram, que eram profissionais da pesca, viviam disso, passaram a noite pescando, não pescaram nada. Aí chega um sujeito lá na praia, diz para eles assim, joga a rede ali, à direita do barco. Imagina, os caras dizem, quem é aquele cara? Não conheciam Jesus, né? Quem é o cara? Nós somos pescadores profissionais, o cara está nos mandando jogar a rede. É. Mas enfim, como eles não tinham mais o que perder, decidiram ir. E Jesus é Jesus, né? Ele deve ter dado uma persuadida neles. E eles, tá bom, jogar a rede. Pegaram tanto peixe que o barco praticamente quase afundou. Muito bem. Essa é a história, bacana. Entendeu a história? Sim, entendi a história. Mas o que ela nos diz? Assim, qual é a moral da história? O que nós entendemos da história? Será que nós compreendemos quando Jesus chega na nossa vida e nós diz alguma coisa? Pela palavra dele, que é a Bíblia, onde toda a palavra dele está. E nós obedecemos, nossa vida não se torna abundante. Isso que a história quer dizer. Então, conhecer a história de que assim, jogar na rede e tal, alguém disse para jogar do lado direito, não significa nada. Mas entender que quando Jesus entra na nossa vida e nós obedecemos, nossa vida passa a ser abundante. Então, todas as histórias que tem na Bíblia são assim. Então, não adianta a gente só ler para entender a história, nós temos que entender a moral da história, o que está por trás disso, o que aquilo significa de fato. Isso a gente só vai entender à medida que a gente tem mais conhecimento da palavra e busca um pouquinho mais. E aí, à medida que isso acontece, a gente vai vendo como a Bíblia é fantástica. Ela tem essa vida.
Lembrando que Jesus veio à Terra para nos ensinar e nos deixar a possibilidade da salvação. É uma possibilidade. Em Lucas 9:22 diz assim, né? Dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos e dos escribas e seja morto, e ressuscite no terceiro dia. Coríntios 1:15 diz, porque 1 Coríntios 15:21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Isso complementa o que a gente falou lá no começo, né? Então, resumindo assim, precisamos estudar a palavra de Deus para entender o que aquilo realmente significa. Eu garanto assim, essa é a coisa mais importante que nós vamos fazer nessa vida, porque o resto, tudo bobagem. Dinheiro vem e some, as pessoas vêm e somem, bens vêm e somem. E o que sobra? E vai conosco quando esse corpo se acaba. Nós buscamos efeito prático aqui durante esse período da nossa existência para que a gente possa ir morar na casa do Pai. E a Bíblia é clara. O pecado é absolutamente. Então, a questão é o seguinte: o que nós decidimos? Fica aí para reflexão. E vamos agora então ao que é a palavra, o texto que o pastor leu para nós no dia de hoje, essa manhã, e fez alguns esclarecimentos a respeito dela. O texto é o de Marcos 9, 2, 13, que diz o seguinte: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou sós, em particular ao alto monte, e transfigurou-se diante dele. E suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pois não sabiam o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com ele. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles tiveram caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dos mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondeu-lhes ele e disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito, Filho do Homem, ele deve padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Fizeram-lhe tudo o que fizeram, ele está escrito. Então, lido o texto, vamos pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê a compreensão, o entendimento e o discernimento necessários para que a gente compreenda essa palavra. Que possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Então, o pastor insistiu nos versos 5 e 6, e diz assim: E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Veja que não tem nenhum sentido nós querermos fisicamente ajudarmos a Jesus. Não tem lógica isso, não tem cabeça. A gente quer ajudar Deus. Quando estamos na presença de Deus, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Devemos deixar de fazer as coisas a partir da nossa vontade. Pedro até estava de boa vontade ali, mas era a vontade dele de servir. Eu vou construir cabanas para vocês, mas não tem cabeça, tinha esse negócio nenhuma. E veio a nuvem, Deus falou com eles e olharam, só estava Jesus ali ainda. Era completamente inócuo Pedro fazer cabanas.
E assim é o que nós fazemos. Não tem sentido da gente sempre querer fazer o que nós queremos. Nós queremos ajudar, nós queremos fazer, não. Nós temos que aprender a esperar. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus e fazer a parte dele. E que está escrito assim, ele não sabia o que dizia porque estava assombrado. Entra a presença de Deus, aquilo é perigoso mesmo. E muitas pessoas se assustam com isso, né? E o que ocorre porque nós não estamos amparados em Jesus. Nós não conhecemos a Bíblia o suficiente para que a gente saiba o que é a palavra de Deus e acompanhar a palavra de Deus. Por isso nós temos que estudá-la. Por isso que estamos aqui buscando isso, para que a gente consiga compreender a palavra de Deus e seguir a voz dele. E à medida que a gente vai criando a intimidade com Deus através da palavra dele, de repente ele começa a falar mesmo com a gente. O objetivo é claramente. E além do que a gente ouve na palavra, a gente. E em Mateus 10,16 diz assim, né? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como... Então, é isso que nós temos que ser, né? Não adianta a gente querer, eu vou ajudar Deus. Quero ouvir Deus e fazer as coisas a partir do que Ele me diz, dos ensinamentos dele. E sim, só entra no caminho certo. E o pastor depois comentou uma coisa bastante interessante sobre uma experiência que ele teve ontem à noite na igreja, no culto que ele estava fazendo. Diz que viu um anjo enorme na igreja. E ele disse que pela primeira vez, ele já viu mais anjos mais vezes, mas ele disse que é a primeira vez que ele viu os olhos do anjo. Diz que eram duas chamas de fogo. E esse anjo avisou de que o tempo do silêncio acabou. Tempo esse que já tem durado alguns meses. Alguns meses atrás, o pastor disse que recebeu uma mensagem assim de que era o tempo de silêncio. Por isso que ele não estava mais nenhuma profecia mais significativa, alguns cuidados, mas que o tempo do silêncio tinha começado e agora o tempo do silêncio acabou. Ou seja, Deus vai começar a levantar os profetas de novo, as coisas que são relevantes para nós. Então, cabe a nós agora prestar atenção nos profetas de Deus, aqueles que Deus tem separado. E assim, a gente, como o pessoal aí profetando por aí. Mas não. Mas, logo mais a gente vai aprendendo a distinguir quais são os profetas de verdade, esses que ficaram quietos por esse tempo que passou, que Deus os mandou esperar. E profetas a gente tem que aprender que eles se calam porque Deus mandou esperar, não é porque eles têm medo de alguma coisa. Vamos lembrar que o Deus manda, os profetas põem o dedo na cara dos reis, né? Aqueles que já foram jogados na cova dos leões, tem aqueles que já foram jogados na fogueira, mas Deus estava lá com eles. Saíram ilesos. Profeta mesmo, diz aquilo que tem que dizer e Deus cuida dele. Lembrando sempre que Deus envia seus profetas para o objetivo proteger o seu povo. O objetivo básico das profecias sempre, que acompanha todas elas que tem na Bíblia, sempre no sentido de proteger e avisar o seu povo. Ou seja, o Senhor está dizendo para a gente que vai haver uma mudança espiritual no Brasil e para frente. E o que vai ser revelado vai nos chocar. Veja que Deus já iniciou uma limpeza nas igrejas, né? Abrindo novas igrejas para acolher esse povo que tem se decepcionado, essas que viraram por aí. E alerta ele que Deus vai abalar a terra dos viventes. Nós vamos acompanhar. Vamos ver o que vem por aí. Vamos prestar atenção porque é importante. Ainda vamos passar por uma tempestade. As coisas ainda vão piorar bastante. Mas, sempre diz a palavra, quem perseverar até o fim será salvo. Em outras palavras, vamos nos manter firmes, né?
ter em oração, vamos manter a direção, vamos ter a nossa fé, vamos ter a certeza da justiça. Ela vem. Outros alertas que ele nos fez agora não são alertas proféticos, mas alertas em função do que ele conhece, em função do que a gente sabe, e um pastor sempre tem como objetivo proteger as suas ovelhas. Quando ele está vendo um urso vindo em direção às ovelhas dele, ele vai defender isso. E o urso vindo não é uma profecia, é uma realidade. O pastor tem essa função de proteger as ovelhas dele. Então, é o que ele tem buscado fazer com os seguintes avisos. A primeira é que precisamos nos preparar para eventualmente ficarmos sem comunicação via redes por algum tempo. Alternativa é Starlink, que vem direto via satélite, é Signal, que substitui o WhatsApp. O WhatsApp ele é público, qualquer um que queira saber o que você está escrevendo ali, eles levantam com a maior tranquilidade. Então, o WhatsApp, sempre lembre disso, né? É completamente público, ele não tem restrição para aqueles que queiram acessá-lo. Segundo alerta é que temos um perfil global econômico igual ao que nós tivemos há algum tempo atrás, quando todos os recursos de banco ficaram disponíveis, foram emprestados. Na prática, a experiência passada, todo mundo lembra da época do valor, né? Ela demonstra que o que retorna é nada em relação. Eu tenho aí já meus 68 anos e vivi essa época na carne, na empresa, e se previna antes, porque na época a gente não esperava, é a coisa muito complicada. Então, esse evento tem tudo para voltar a acontecer. Uma certeza, mas é uma probabilidade enorme. Então é melhor se guardar, transformar seu dinheiro em bens vendáveis no futuro. E o governo, como dizem todos os economistas aí sérios, ele está insolvente. Mas ele precisa pagar contas, então ele vai tirar de quem? Toda a conjuntura mostra que provavelmente vamos ter uma volta dessa. É assim, o mundo sempre dá volta, né? Você chega na mesma situação, as mesmas coisas acontecem. Então, você pode ver que todos os bancos estão reduzindo os limites de cartões de crédito da tua conta. Aí, tinha 5 mil reais de crédito disponível, agora depois. Quem tinha 30 mil no cartão de crédito, agora tem. Todos os bancos estão reduzindo. Por quê? Se o juro está mais alto do que nunca, eles deviam estar querendo emprestar um monte, porque mais ele empresta, mais dinheiro eles ganham. Estão fazendo o contrário, porque eles sabem que se emprestarem para você, você não vai ter. Então, essa é a probabilidade maior do que está por vir. Então, decisão é de cada um de nós. Então, é só um alerta. Ok? Quais são, então, as decisões que nós vamos tomar em função dessas reflexões todas? A primeira me parece bastante óbvia e importante, é buscar a salvação das nossas almas. E parece que essa é a coisa mais relevante de todas a fazer. Buscar a salvação das nossas almas. Isso é o principal, é o mais relevante. Vamos acompanhando a palavra de Deus, buscando isto que é coisa realmente relevante. 2, nada de querer ensinar a Deus a fazer coisas para Ele. Vamos sempre perguntar a Ele o que devemos fazer e nunca dizer para Ele o que eu vou fazer que eu acho bom. Assim, melhor orar e sempre perguntar como devo fazer isso ou se eu devo fazer isso. Caso não somos nada, a resposta estará na sua palavra. Precisa conhecê-la. Terceiro,
prestar atenção aos sinais que estão aí e fazer o que é necessário. Cuidar dos nossos bens também. Beleza? Então, assim, por hoje é isso. Então, eu peço que a poderosa mão de Deus esteja sobre cada um de nós, nos protegendo e abençoando, nos dando ouvidos que ouçam, olhos que enxerguem, para que cada dia estejamos mais alinhados com a nossa salvação e que vejamos os milagres da nossa vida. Se você gostou, deixa teu joinha, faça uma semente compartilhando, se inscreve no canal, tudo isso ajuda o canal a crescer mais um pouquinho, estamos crescendo a cada semana mais e graças a vocês. Então, um ótimo final de semana. Uma ótima noite para ti e até amanhã nesse mesmo horário, né? Fique com Deus.